Inicialmente, nós vamos tratar do enunciado de número 53 da EFAM, que diz que o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente prescinde do incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto no artigo 133 do CPC. De modo a corroborar tal enunciado, nós temos também o enunciado de número 6 do Fórum de Execuções Fiscais do TRF da 2ª Região, que diz que a responsabilidade tributária regulada no artigo 135 do CTN não constitui hipótese de desconsideração da personalidade jurídica, não submetendo ao incidente previsto no artigo 133 do CPC. Tais enunciados têm sido alvo de algumas críticas por parte da doutrina, pois esta considera que não aplicar o incidente previsto no novo Código é uma forma de não garantir o contraditório efetivo e a ampla defesa necessários também no âmbito das execuções fiscais. Contudo, não nos parece o entendimento mais razoável, uma vez que é importante que se faça a diferenciação entre o redirecionamento possível nas execuções fiscais e a desconsideração da personalidade jurídica. Os professores Leonardo Carneiro da Cunha, Cássio Scarpinelli e Ronaldo Campos, por exemplo, argumentam em sentido contrário ao enunciado, defendendo que, na própria LEF, em seu artigo 4º, parágrafo 2º, está prevista a aplicação das normas da legislação civil. Nesse sentido, nós temos também uma jurisprudência recente do TRF da 3ª Região. Contudo, devemos considerar que o redirecionamento no âmbito da execução fiscal é um procedimento já enraizado na prática forense. Inclusive, a jurisprudência do STF, datada de 1982, que já considerava essa possibilidade. Então, é importante que se diferencie que, na hipótese do Código Tributário, o que há é uma responsabilização que não exige a desconsideração da personalidade jurídica. São coisas distintas. No caso tributário, há apenas, pode dizer que há uma imputação direta de responsabilidade decorrente da prática de atos ilícitos previstos no artigo 135 do CTN, diferente do que ocorre nas hipóteses da desconsideração da personalidade jurídica. Portanto, na hipótese da execução fiscal, o que ocorre é uma espécie de indicação de um garantidor do pagamento. Assim, levando em conta o princípio da legalidade, o CTN não versa sobre a desconsideração da personalidade jurídica, mas sim entre a responsabilidade solidária entre a pessoa jurídica e os sócios. Dessa forma, há uma clara diferença entre a responsabilização de terceiros em razão da desconsideração da personalidade jurídica e em razão de um contexto normativo específico, que é o caso do artigo 135. A jurisprudência tem caminhado em sentido amplamente favorável aos enunciados. Pode-se dizer que é quase pacífico, como se percebe por esse acórdão do TRF da 3ª Região, bem recente, de 2017 mesmo. Um outro argumento contrário à aplicação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica é o artigo 16, parágrafo 3º da LEF, que prevê que não há espaço para outras exceções senão as elencadas no próprio dispositivo legal, que são a suspeição, o impedimento e a incompetência. Até mesmo um dos pioneiros no estudo sobre a desconsideração da personalidade jurídica, José Lamartine, em sua obra Dupla Crise da Pessoa Jurídica, considera que não há indícios de desconsideração da personalidade jurídica na hipótese prevista no Código Tributário, havendo apenas a responsabilidade por dívida alheia em determinadas circunstâncias, não envolvendo o princípio, a quebra do princípio da separação entre as pessoas físicas e jurídicas. O STJ também reconheceu, recentemente, em 2014, que a responsabilização do sócio não constitui causa de exclusão da responsabilidade da pessoa jurídica, corroborando também o entendimento dos enunciados. Além disso, considera-se que seria um procedimento incompatível com o rito das execuções fiscais, uma vez que haveria a suspensão do processo e a ampla dilação probatória sem que houvesse a garantia ao juízo.
Levando em conta que é um interesse público nessas demandas, não se considera razoável aplicar tal dispositivo. Por fim, o próprio CPC, em seu artigo 790, ao tratar sobre a sujeição patrimonial no processo de execução, traz essa diferenciação, na medida em que, no inciso 2, ele prevê a hipótese dos sócios nos termos da lei, onde se aplicaria o artigo 135 do CTN, e também, no inciso 7º, a hipótese dos responsáveis nos casos de desconsideração da personalidade jurídica. Levando em conta que a lei não traz palavras inúteis, pode-se dizer que o próprio Código corrobora o entendimento tratado nos enunciados. Pessoal, o próximo enunciado que iremos abordar é o enunciado número 105 do CJF, relativo à primeira jornada de direito processual civil, quando afirma: as hipóteses de penhora do artigo 833, parágrafo 2º do CPC, aplicam-se ao cumprimento da sentença ou à execução de título extrajudicial relativo aos honorários advocatícios em razão de sua natureza alimentar. No mesmo sentido, vale dizer o enunciado 621 do FPPC, quando afirma: ao cumprimento de sentença do capítulo relativo aos honorários advocatícios, aplica-se as hipóteses de penhora previstas no parágrafo 2º do artigo 833 em razão de sua natureza alimentar. Os honorários advocatícios, como sabemos, são considerados verbos de caráter alimentar. Não é outro entendimento que se extrai do artigo 85, parágrafo 14 do próprio CPC de 2015 e da súmula vinculante número 47 do Supremo Tribunal Federal. Uma consequência que sugere é o enquadramento no parágrafo 2º do 833, quando da hipótese da não empenhabilidade de verbos de até 40 salários mínimos e de verbas salariais, quando a parte executada arguir ingressar com uma ação de execução, quando o objeto da ação, por evidente, for os honorários advocatícios, que possuem, portanto, natureza de verbo de caráter alimentar. Não poderia, portanto, a parte executada arguir acima essa proteção estatal, justamente pela exceção disposta no parágrafo 2º, do parágrafo 2º, quanto aos incisos 4 e 10 do artigo 833. Sendo os honorários advocatícios verbos de caráter alimentar, é possível, portanto, a prisão por dívida do executado como medida coercitiva e também a dispensa de caução na execução provisória, lembrando sempre os casos de responsabilidade civil objetiva da parte exequente quando vencida ao final do processo. O grande questionamento que fica é: será que se considerar todos os honorários advocatícios como verbos de caráter alimentar é uma medida adequada? Não se está aqui questionando o texto legislativo, que é taxativo ao dizer que honorários advocatícios são verbos de caráter alimentar. Mas é gerar um questionamento que, será que a intenção do legislador era conceder por um advogado que possui diversas causas, um advogado de fato que não dependa necessariamente de uma benesse legislativa, na qual retira um agasalho da parte executada e concede um a mais para a parte exequente, que é exatamente a possibilidade de espenhorar quantia de até 40 salários mínimos e verbas salariais? Será que a intenção do legislador não seria abarcar, de fato, verbas de caráter alimentar, no sentido de que verbas de caráter essenciais à parte, ou seja, de nítido caráter com o fito de consubstanciar o princípio da dignidade humana? Né? Então, esse é o grande questionamento que se faz, que deve-se, então, a parte, é o que o nosso grupo coaduna no seguinte sentido, de que deve o juiz, no caso concreto, aferir as particularidades do caso, com o fito de dizer se adequa-se ou não a hipótese do parágrafo 2º do artigo 833 às partes em litígio, ou seja, buscando-se sempre o respeito a uma equilibrada execução, no qual haja o mínimo de sacrifício da parte executada e a máxima efetividade à parte exequente. Pessoal, o outro enunciado que iremos tratar é o número 548 do FPPC, referente ao artigo 921 do Código de Processo Civil. Tal enunciado disciplina que o simples desarquivamento dos autos é insuficiente para interromper a prescrição. Antes de adentrar nos aspectos técnicos deste assunto, devemos contextualizar em que momento, em que sistemática esse enunciado surgiu. Sabe-se que o processo constitui, a grosso modo, um conjunto de atos destinados a satisfazer determinado objetivo. No caso da execução, a satisfação do crédito se revela o objetivo principal. Ocorre que, nas mais das vezes, é colocado diante do processo barreiras que impedem a sua regular tramitação, o que reverbera na chamada crise processual. Uma dessas barreiras que é colocada,
o processo de execução é a suspensão do processo, a qual é disciplinada pelo artigo 921 do Código de Processo Civil. A que nos interessa é o inciso 3º, que disciplina que o processo será suspenso nos casos de inexistência de bens do devedor passíveis de penhora. Mas por que tal dispositivo nos interessa? Principalmente porque nas mais das vezes que ocorre a suspensão nos termos do artigo 921 do inciso 3º, por não existir bens passíveis a penhora, ocorre a prescrição intercorrente, tema intrinsecamente afeto ao enunciado aqui comentado. Para entendermos melhor a sistemática trazida pelo Código de Processo Civil, cumpre analisar os parágrafos trazidos pelo artigo 921. A sistemática que trata o legislador processualista determina ao magistrado que, diante da inexistência de bens passíveis a penhora, deve ser suspenso o processo de execução pelo prazo de 1 ano, na qual também ficará suspenso o prazo prescricional, oportunidade que é dada ao exequente tomar diligências suficientes para alcançar informações acerca da existência de bens passíveis a penhora, a qual poderá responder à execução. Ocorre que, findado esse tempo, sem que seja respondido aos autos informações suficientes acerca da existência do arquivamento dos autos, o que voltará a ocorrer a prescrição por consequência lógica. Os autos ficarão suspensos pelo prazo de 5 anos, na qual contará a prescrição até ocorrer o seu termo final. Ocorre que durante esse tempo que os autos estiverem arquivados, é dada a oportunidade, nos termos do parágrafo 3º do artigo 921, ao exequente, que indique também bens passíveis a penhora. No caso dele vir aos autos informar a existência de bens, vai ocorrer paulatinamente o desarquivamento dos autos e vai ser interrompido o prazo prescricional, resguardando a obrigação do credor. Ocorre que tal ferramenta é utilizada de má fé pelos procuradores dos exequentes, peticionando nos autos a existência de bens passíveis a penhora, por quanto sabia que, na verdade, nenhum desses bens existiam, fazendo desarquivar os autos e interromper a prescrição de má fé, para poder salvaguardar a rigidez da obrigação ali discutida. Para exemplificar como os tribunais vêm tratando este tema e adotando, por consequência, o posicionamento do enunciado em comento, vou passar a leitura de parte da emenda de acordo levada a cabo pelo STJ, de relatoria do ministro Napoleão Nunes Maia Filho, na qual os ministros acordaram, abre aspas, outro sim, os requerimentos para a realização de diligência que se mostram infrutíferos em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente. Desta forma, demonstra que os tribunais vêm repudiando essa prática de má-fé, o que também é a posição do nosso grupo. Certamente, o enunciado em comento aqui analisado é uma forma de prestigiar a boa-fé e a lisura processual, que são valores hoje no cenário forense que vem se perdendo cada vez mais. O enunciado que eu vou tratar trata-se do enunciado 12 do FPPC. Segundo esse enunciado, a aplicação das medidas atípicas subrogatórias e coercitivas é cabível em qualquer obrigação no cumprimento de sentença ou execução de título executivo extrajudicial. Essas medidas, contudo, serão aplicadas de forma subsidiária às medidas tipificadas, com observação do contraditório, ainda que diferido, e por meio de decisão à luz do artigo 489, parágrafo 1º, incisos 1º e 2º. Esse enunciado diz respeito aos artigos 139, inciso 4, 523, 536 e 771 do Código de Processo Civil. Esse enunciado, como pode-se perceber, ele trata da questão da atipicidade dos meios executivos, que hoje é uma questão muito controvertida, muito discutida no meio acadêmico. Inicialmente, cabe falar qual que é o fundamento da atipicidade. A gente sabe que o fundamento da atipicidade tem a questão da efetividade do processo e do caráter instrumental. O processo está a serviço do direito material. Já o fundamento da tipicidade dos meios executivos tem a ver com a contenção do poder judicial, a respeito aos direitos fundamentais. O professor Fred Didier, para interpretar esse enunciado, ele diz o seguinte: o artigo 139, inciso 4, é uma cláusula geral. Enquanto você possui, para as obrigações de fazer, não fazer e dar coisa distinta de dinheiro, uma cláusula específica que é o artigo 536, parágrafo 1º.
Então, o que o professor Didier vai dizer? Para a obrigação de dar quantia certa, até mesmo por possuir um procedimento pormenorizado, ele diz que a regra vai ser a tipicidade e subsidiariamente se aplica a atipicidade. Já para as obrigações de fazer, não fazer, dar coisa distinta de dinheiro, por causa do artigo 576, parágrafo 1º, a regra vai ser já de cara a atipicidade dos meios executivos. Há de se ressaltar também que o professor Didier coloca para a aplicação da atipicidade dos meios executivos os postulados da proporcionalidade, da razoabilidade e da proibição do excesso, de maneira que essa aplicação respeite os direitos fundamentais. Já o professor Marinoni, em sentido contrário ao professor Fred Didier e o professor Leonardo Cunha, ele diz que o artigo 139, inciso 4, como regra, ou seja, a atipicidade como regra, atinge até mesmo as obrigações de pagar quantia, de forma que não haveria essa diferenciação de acordo com a natureza da obrigação para a aplicação ou não da tipicidade. Ele, contudo, faz uma ressalva que para os títulos extrajudiciais a regra vai ser a tipicidade, porque eles não são feitos através do Poder Judiciário, eles são feitos entre os particulares. Então, uma necessidade de contenção maior do Poder Executivo. Ou seja, o professor Didier separa a atipicidade ou tipicidade como regra de acordo com a natureza da obrigação, já o professor Marinoni separa de acordo com a natureza do título. Mas os dois defendem que, claro, sempre que for aplicada a atipicidade, deve ser observada a razoabilidade e a proporcionalidade. O nosso grupo adota o posicionamento do professor Marinoni pela questão da efetividade no processo, que hoje é um dos graves problemas da execução. A maioria das execuções hoje se mostra infrutífera. Então é preciso uma visão do judiciário e do legislador no sentido de promover uma efetividade maior. Minuci, Deixa eu falar. Ab initio. Tal de falar Acho o que... número e tal. Ah, tu costuma falar o meu, filho. Eu vou fazer isso, que parece. Eu vou ter que falar. Nossa senhora.